Boa noite a todos, gente. Então, como eu estava falando no início, né? Hoje a gente vai falar de isomeria espacial ótica. Deixa eu fazer alguns exercícios, né? Então, esse é o segundo tipo de isomeria espacial. A gente viu isomeria espacial geométrica, sistema cis e trans e EIZ. E agora a gente vai ver espacial ótica, tá? Então, não. Primeiro a gente vai. Eu lembro que eu deixei esse exercício aqui para a gente fazer junto, né? Então a gente vai fazer esse aqui primeiro, tá? É da geométrica lá, que a gente estava vendo, beleza? Só para a gente fechar essa matéria aí. O citral, esse aqui do Enem, eu até esqueci de botar, eu acho que é 2013. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por ela. Sua forma molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de 8 carbonos, duas insaturações nos carbonos 2 e 6, é a posição da insaturação, e dois grupos substituinte metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, tá? E ele falou que isso aqui é uma coisa importante, né? A gente tem, então, aqui isomeria geométrica, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. Para que se consiga atrair o maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é. Então, a gente vai ter aqui, ele fala que para o odor forte é o isômero trans, né? Então a gente vai ter que ver com todas essas características aqui que ele falou também, tá? Então a gente vai ter que achar essa molécula com todas essas características que eu grifei aqui, tá? Então, primeira coisa, vocês têm uma ideia de qual seja? Por exemplo, a gente sabe que isômero trans ele tem qual característica, gente? Vocês lembram? O que o isômero trans tem? Alguma coisa a ver com ligantes diferentes? Isso, né? Ligantes diferentes. Eles têm que ter ligantes diferentes nos carbonos, mas sem extração plano, eles estão no mesmo plano, eles estão em lados opostos. Ó, esse aqui seria meio. Opostos? Isso, muito bem. Então, trans é lados opostos, tipo assim, tem o hidrogênio aqui, né? Vamos supor, e o hidrogênio aqui. Isso mesmo, beleza? Tem alguém pedindo aqui para. Isso mesmo. Então, gente, vamos voltar lá. Isso então a gente vai ter essa característica. Em cadeias alifáticas, né, abertas, a gente tem qual condição para ter isomeria geométrica? Ela precisa ter qual tipo de ligação? Simples, dupla, tripla? Qual é o tipo de ligação que ela tem que fazer quando ela tem cadeia aberta? Alifática, né? Sem ciclos. Dupla? Isso, ligação dupla. Então, a gente vê aqui, ó, todos têm ligações duplas, tá vendo? Ó? Todas as alternativas, tá? Então, a gente tem essas duas características, assim, que são essenciais. Vai ter uma ligação dupla aqui no meio, e a gente vai ter que ter esses hidrogênios em posições opostas, mas não sei se vocês lembram que eu falei que esse caso aqui está falando que é o isômero trans, mas a gente vai ver que não é bem o trans, né? Então a gente vai ver aqui certinho.
Então, vamos lá. Eu botei até a letra, gente, aqui. Eu já numerei aqui para vocês, tá? De 1 a 8. Por quê? Ele até fala aqui que de 8 carbonos. Então, a gente teria que achar esses 8 carbonos na cadeia principal, tá? Então, eu já numerei aqui. Por que eu numerei da direita para a esquerda, gente? Ó, o que tem característica aqui que eu levo em consideração de ser nessa aqui, tipo, da estrela e do triângulo aqui? Por que A eu uso? dupla. Não é a dupla. Vamos pensar. Ó, aqui a gente tem uma ligação simples. Aqui a gente tem uma ligação dupla, mas com oxigênio. Isso aqui representa o meu grupo funcional, tá? Aldeído. Isso, aldeído, tá? Isso, ó, gente, vocês estão ótimos. Tudo bem. E aí, aldeído. Então, é por isso, porque é o grupo funcional. Quem disse que era dupla? Foi quem? Não consigo ver. Foi eu, Helena. É porque Helena. eu lembro de algum lugar eu ter escutado que começava pela dupla, só que eu não sei. Não, tem que incluir em saturação, sabe? Só que aqui o grupo funcional, vou botar aqui o F, tá? O grupo funcional, ele tem o quê? Prioridade da insaturação e depois a ramificação. Então a gente vai ter o quê? A gente tem que começar a nossa cadeia principal pelo grupo funcional. Aqui a gente identifica que é o grupo aldeídico, né? Do aldeído. Então, tem que ter esse grupo aqui. Então, ele tem mais importância do que a dupla aqui, tá? Que a dupla seria no carbono 2 se fosse aqui. E aqui não, já estaria no carbono 1 também, tá? Então, por isso. Então, é sempre essa ordem? É sempre essa ordem, tá? A gente tem que incluir essa aqui, né? Se tiver, por exemplo, no mesmo carbono, 1 e 1 aqui, né? Tipo assim, se a insaturação tivesse aqui nessa posição, né? 1, se fosse desse lado, e tivesse aqui o aldeído, a gente ainda assim ia começar desse lado, porque a função ela tem prioridade em relação à insaturação, entendeu? Se fosse o mesmo carbono, né? A gente ainda teria isso aqui, tá? É só para relembrar vocês, também tem que estar chegando o simulado de vocês, né? Só para vocês lembrarem, tá? Então eu vou ter que ter essas características. Aqui já está a letra, a alternativa correta, tá, gente? Relevem essa coisa. Mas aí a gente vai ter que ter aqui 8 carbonos. A gente já identificou que todos têm 8 carbonos na cadeia principal. A gente vai ter que ter 2 insaturações. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó, para vocês não ficarem olhando a resposta. Ó, 2 insaturações nos carbonos 2 e 6. Então, a gente sempre pega aqui a dupla aonde ela começa, no menor número, tá? Então, aqui a gente tem 2 e 6. Então, ela satisfaz essa condição aqui. Aqui a Professor, gente... Oi? nesse caso aí, não tem uma dupla também no carbono 1, mas na verdade é carbono com oxigênio, aí não conta, não? Não, a insaturação aqui, ela é entre carbonos, né? Seria ligação dupla ou tripla, mas aqui a gente só tem ligação dupla. Ah, tá, entendi. Não, ela é uma ligação dupla, ela é uma insaturação, entendeu? Mas ela não conta para o que ele está falando aqui, porque ele está falando da cadeia principal, entendeu? A cadeia principal seria considerada só entre carbonos, entendeu? Entendi. Tá bom. Aí a gente tem a dupla aqui, também na posição 2 e também na posição 6, tá? Então, aí aqui a gente tem na posição 2 e na posição 6. Beleza. Então, aqui todos, até aqui, ó, eles têm, até A, B e C, elas têm essas duas condições, né?
8 carbonos e 2 saturações no carbono 2 e 6. Essa aqui, a gente tem 2 e 5, tá vendo? Porque por mais que ela esteja na posição 5 para 6, é sempre o menor número. Então, aqui já não satisfaz essa condição aqui, tá? E vamos ver essa aqui por último. 2 e 5 também. Então, a gente já eliminou a D e a E, tá? Vocês entenderam o que a gente eliminou? Então, tá. Vocês me falam, gente, qualquer dúvida, tá? E aí a gente vai para outra condição. 2 grupos substituintes metila. Metila é qual grupo, gente? O que eu tenho que ver ali na... O que está ligado? Um grupo metila significa que é o quê? É quantos carbonos? Met quer dizer quantos carbonos? Grupo metil. Hein? Fala aí, gente. Oi? Um. 1? Quanto? Ó, é um carbono, gente, ó. É o CH3, né, que a gente fala, tá? Então, a gente vai ter aqui, a gente vai ter que procurar 2 CH3 ligar, né? Um ligado no 3 e outro no 7. Como que a gente vê isso em linha? É essa linhazinha aqui, tá? Então, a gente vai ter na posição 3 e 7, tá? Então, esse aqui também satisfaz essa condição, tá? Letra A. Vamos ver aqui, 3 e 7 também, tá? Então, a gente está tudo certo aqui também na C. Esse aqui não tem na posição 3, tá vendo? Não tem nada ligado aqui, além da cadeia principal. Então, a gente já desconsiderou. Na 7 ele tem certinho, tá? Então, a gente acabou aqui também. A gente só tem a A e a C. E aí, a outra coisa que ele fala é que tem que ser um isômero geométrico trans. Como vocês falaram, tem o quê? Posições opostas, né? Planos diferentes. Então, a gente vai ver o quê? Na dupla, o que tem posição diferente. Beleza. Eu vou apagar um pouquinho aqui. Acho que para vocês conseguir, para eu conseguir fazer essa agora, tá? Essa análise com vocês. Rapidinho. Então, eu vou até fazer de marcar texto. A gente tem dupla aqui, né, entre carbonos, e aqui, e aqui, e aqui. Agora, a gente vai ter que ver se está na posição trans. Aqui a gente tem o quê, gente? A gente tem o hidrogênio. Aqui também. Aqui também. Tá? E aqui. Beleza? Então, a gente tem o quê? Só que isômero trans, ele tem o quê? 2 hidrogênios, um para cima e um para baixo, sabe? Geralmente, né? Então, os ligantes do carbono 1 e o 2, eles são iguais. Mas no carbono 1 e no carbono 2, né? Os ligantes do carbono 1 e do carbono 2 são ligantes diferentes, tá? Beleza. Só que a gente tem aqui, esse aqui a gente tem ligantes iguais, 2 metis, né? Então, não satisfaz essa condição de ligantes diferentes no carbono 1, tá? Então, esse aqui não tem isomeria geométrica, esse primeiro carbono aqui, tá? Por causa do CH3 nos dois aqui. Não pode ser igual, tá? Tem que ser diferente.
E esse aqui, vamos analisar essa segunda dupla aqui, né? A gente tem um grupão aqui para trás, ó. E o CH3. Então, eles são ligantes diferentes. Então, tá. O primeiro carbono, tudo bem. Agora a gente vai analisar o segundo carbono, carbono 2 da dupla. A gente tem o hidrogênio aqui, ele está escondido, né? Eu botei aqui para vocês verem. E esse aqui, grupo aqui, também é diferente. Lembra quando eu falei para vocês que o que diferia o sistema cis e trans do E e Z? Alguém pode me falar? Aqui a gente tem quantos ligantes diferentes? Todos os ligantes são diferentes, né? O ligante 1 aqui, do 2, do 3 e do 4, né? Não tem nenhum ligante igual entre eles. Então, isso seria o quê? Cis e trans ou E e Z? Qual o sistema que a gente utilizaria para dar a nomenclatura? Gente, fala aí para mim. Vou abrir aqui para perguntar a alguém, gente. Camila ainda tá aí? Eu vi que a Camila entrou. Gente, ela comigo. Me responde, gente. Não sei. Alguém sabe? Não sei também. Priscila falou um. Eu não sei. Foi o que, Priscila? Não sei. Então, tá bom. Eu vou falar do metil. Ah, tá. Beleza. Então, a gente vê aqui uma coisa assim. Quando a gente tem ligantes diferentes entre si, a gente tem isomeria EZ, tá? A gente não tem trans. Lembra que eu acho que vocês não vão lembrar. Eu falei que esse exercício aqui, ele estava com a nomenclatura errada, tá? Aqui, ó, a gente tem prioridade desse grupo, aqui, que eu tô fazendo a cruzinha, a estrelinha, e a prioridade aqui embaixo também, né? Em relação ao hidrogênio, esse grupo aqui tem prioridade em relação ao hidrogênio. Então, são planos opostos, né? Então seria não trans, tá? Entendeu? Mas assim, ele botou errado, tá? Não, mas assim, por analogia, vocês saberiam que era o sistema E, tá? Agora, aqui, então, esse aqui é o certo, é a alternativa correta. E por que que esse aqui não é, né? A gente vai ter aqui é o mesmo caso desse, tem ligantes iguais no carbono 1. Então, a gente não pode, isso não pode acontecer em isomeria geométrica, tá? E aqui a gente tem prioridade aqui desse grupo e aqui desse grupo. Então, se for tração plano, eles estão no mesmo plano. E aí seria o que? O sistema Z, de juntos, lembra que eu falei isso com vocês? Que seria como se fosse correspondente, entre muitas aspas, ao cis, tá? Então, por isso que ele não seria, porque ele ainda especificou que seria trans, tá? Então, por isso, teria que ser lados opostos, beleza? Mas vocês entenderam? Mesmo que vocês não lembrassem, vocês conseguiram entender? Sim? Não? Talvez? Responde aí, gente, por favor. Ó, eu vou continuar, só pra gente deixar aqui para vocês, tá? Então, aí agora a gente vai entrar no novo conteúdo, beleza? Primeira coisa, né?
A isomeria espacial ótica, ela tem uma característica importante. Cada tipo de isomeria tem uma coisa diferente, né? E aí, a gente tem aqui, até botei aqui, isômeros geométricos, né? Espaciais geométricos, eles diferem nas propriedades de ponto de fusão, ebulição, densidade. Agora, acho que, não sei. Mas os isômeros. Ah, não, gente, eu esqueci. Não. Mas os isômeros óticos, o que que eles têm? Deixa eu até tirar isso aqui. Eu vou até conferir isso aqui. Mas a isomeria ótica, ela tem o quê? Ela tem uma propriedade que ela se difere, ela tem tudo igual, ponto de fusão, ponto de ebulição, mesma densidade, só que ela desvia do plano da luz polarizada. Então, se passar um feixe de luz lá, a molécula ela se desvia para a direita ou para a esquerda. A gente vai ver melhor isso lá. A gente vai explicando, né? Mas o que é luz polarizada e por que ocorre esse desvio? A gente vai ver primeiro o que é uma luz polarizada e estudar quando uma substância orgânica é capaz de desviar desse plano. A luz polarizada é a luz cujas ondas vibram em um único plano, porque a luz natural ela é espalhada, ela está em todos os planos, tá? A gente vai ver aqui. E aí, quando existem substâncias capazes de polarizar a luz. Quando estas substâncias são atravessadas pela luz natural, só permitem passar as ondas que vivem num determinado plano e absorvem as demais. Assim, a luz, ao sair destas substâncias, está polarizada. Olha só, aqui dá para ver certinho. A luz natural, ela está em todos aqui, todas as direções, né? Agora, quando ela passa por um prisma, por alguma coisa, ela só está em um plano, ela só está em uma única aqui, ó, tá? Então, ela parou de estar na diagonal, na horizontal, na vertical. Ela agora só está na vertical, tá? Então, é isso que a gente vai ver. E esse desvio, quando que uma substância desvia dessa luz, né? Quando é uma molécula assimétrica. Assimetria, o que? Não tem igualdade na molécula, ela é toda diferente, ela é toda doida, tá? Então, ela possui imagens especulares. O que é imagem especular? Quando a gente bota no espelho, ela não se sobrepõe, né? Então, aqui é como se fosse um espelho, a gente vai ver aqui, ó. Então, a gente tem o quê? Que um composto orgânico oticamente ativo, né? Ele é uma molécula assimétrica. E a gente chama o carbono, né, de quiral. Esse carbono aqui é quiral, porque todos os ligantes deste carbono, eles são diferentes. Então, ó, o NH3 é diferente do COOH, que é diferente do CH3, que é diferente do hidrogênio. Então, os 4 ligantes são diferentes, tá? Vocês entenderam aqui? E aí, o mais interessante, ó, quando a gente espelha, a gente vai ver aqui, vou até botar de outra cor para vocês verem. Tá vendo aqui o NH3, ó, tá tipo assim, vamos dizer, na mesma direção, a gente conseguiria mais ou menos sobrepor. O hidrogênio também, mas tá vendo aqui, ó, que o COH, ele tá na esquerda, né? Agora. E o CH3 está na direita. Então, quando eu sobreponho, eu não consigo
casar direitinho, né? Então não se encaixa, não se sobrepõe, né? Fica esse maior para cá, né? E o CH3 fica para cá, tá? Então ela não coincide, né? E a gente pode ver isso nas nossas mãos. Vocês podem tentar fazer isso agora, né? A gente tem a mão direita e a esquerda. Quando a gente tem a mão aqui esquerda, a gente bota a mão direita aqui, a gente espelha, né? Mas quando a gente, tipo assim, sobrepõe uma na outra. Agora, quando a gente pega essas duas e a gente bota uma em cima da outra, sobra sempre o polegar de um lado e do outro. Então a gente vê que o polegar ele não se sobrepõe quando a gente põe uma em cima da outra, né? Ela só se completa assim espelhada, tá? Então, quando a gente não se sobrepõe, significa que a molécula ela é assimétrica, né? No caso da química orgânica. Aí é que ele falou, né? Por isso que a luva da mão esquerda não entra na mão direita, né? E vice-versa. Então, só para reforçar que acontece toda vez que existe um carbono com 4 ligantes diferentes, né? Então, é isso que está acontecendo. A posição aqui, esse é o meu carbono aqui com as posições diferentes, e ele que é o carbono quiral, né? Então, aqui o objeto é a imagem. Então, aqui, na posição C, né? Aí na imagem, né? A gente tem uma inversão aqui da para C e do C para A. Aqui o velhinho se olhando, né? A gente consegue ver também essa diferença. Beleza. Então, a gente pode ter desvio para a direita e desvio para a esquerda. Quando desvia para a direita, a gente tem o chamado de isômero destrógeno. Destro, a gente pode lembrar da mão, né? Eu não sei se vocês ainda chamam assim, né? Mas quando alguém escreve com a mão direita, a pessoa é destro, né? Por isso que é destrógeno, né? Tá? Então, assim, direito e destro. Lembra que é a pessoa que escreve com a mão direita. E para a esquerda, a gente tem o quê? O composto dominado de isômero levógeno, tá? Então, aqui é esquerdo. E aqui outra coisa, ambos os isômeros eles têm o mesmo ângulo. Então, tipo assim, se tem uma molécula que desvia 15 graus para a direita, né? O isômero correspondente ótico, ele vai desviar menos 15 graus para a esquerda, tá? Então, assim, é o mesmo valor, é como se fosse um módulo, né? O ângulo a quantidade do ângulo é a mesma, mas assim, é o desvio para a direita e para a esquerda. Então, a gente até tem o sinal de positivo e negativo, tá? E quando há uma mistura, tipo assim, a mesma quantidade de mol, né? Do destrógeno, do levógeno, né? Desses dois isômeros, não provoca o desvio no plano de luz. Então, a gente fala que é uma mistura oticamente inativa. Então, quando que é inativo? Quando esses isômeros estão em quantidades molares iguais. Então, é denominada uma mistura racêmica, tá? A mistura racêmica, ela não tem desvio na luz, mas isso acontece quando está a quantidade igual dos dois isômeros que desviam. Tá? Então, a gente vai ter aqui, para descobrir quantos isômeros, porque às vezes tem uma molécula que tem quatro carbonos quirais, né?
4 carbonos que têm ligantes diferentes, né? Os 4 ligantes são diferentes. E aí, como que você vai saber, assim, de cabeça, as possibilidades dele girar para a direita e para a esquerda? A gente tem uma fórmula para isso, que vai facilitar a vida de vocês. Isso a gente vai ter como avaliar os isômeros ativos, né, oticamente ativos, e os inativos. Os ativos, que são os destrógeros e os levógeros, a gente tem 2 elevado a N. N é o número de carbonos assimétricos, ou quirais, né? E os inativos é 2 elevado a N menos 1. Então, tipo assim, se eu tenho N igual a 4, 2 elevado a 4 vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Tá, então aqui eu tenho 16. Aqui vai ser 4 menos 1, vai ser 3, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 8, tá? Se n fosse igual a 4. Então, sempre essa relação de isômero ativo e inativo vai ser metade. Se eu tenho 8 aqui isômeros ativos, vai ser 4 inativos. Se eu tenho 16, vão ser 8, tá? Sempre aqui, essa relação vai ser metade, beleza? Então, a gente vai para o nosso primeiro exercício. Tem alguma dúvida, gente? Esse conteúdo aqui, a gente ainda vai ver mais uma aula dele, porque tem algumas coisas que eu não consegui abranger hoje. Então a gente vai com calma, mas a gente vai sempre trabalhando para a gente poder. Agora a gente vai fechar a próxima aula, né? Os tipos, tipo assim, fazer um resumão de todas as isomerias, não da plana tudo, mas assim, para que vocês consigam diferenciar, né? Quais os nomes que a gente precisa saber que vai cair no vestibular, tá? Quantos isômeros ativos e inativos existem no 3-metil-hexano-2-ol? Esse aqui tá no livro SEDES, que eu já botei lá no Classroom, já no início de tudo. Então, a gente vai ver aqui, primeira coisa, para ser isomeria ótica, né? Que a gente fala de isômero ativo e inativo. Quais são as condições que eu preciso ter? O carbono ele tem que ter o quê? Quantos ligantes diferentes? Os 4 ligantes eles têm que ser diferentes, tá? Então a gente vai ver que a gente precisa de todos os ligantes diferentes. Ah, professora, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono. Não, eu quero saber do meu ligante todo, tá? Disso aqui, ó. Disso aqui tudo ser diferente disso aqui, né? O hidrogênio é diferente do metil, diferente da hidroxila e diferente desse grupão todo, tá? Então, isso é diferente. E a gente sabe que esses 4 aqui são diferentes, né? Entendeu? Então, a gente vai ver sobre essa ótica. Vocês estão entendendo? Ó. Então, esse carbono aqui, ele é um carbono assimétrico, porque ele tem os 4 ligantes diferentes. Então, o carbono 2, aqui já está numerado certinho, tá? E a gente vai avaliar, né? Esse aqui poderia ser um carbono oticamente ativo, gente? Ele tem o quê? 3 hidrogênios aqui. Então, ele tem 3 hidrogênios iguais, né? Só um ligante aqui diferente de hidrogênio, que é esse grupão todo. Então, não, né? Porque ele precisa ter os 4 ligantes diferentes. Aqui ele tem 3 iguais, tá? Então, só para vocês verem. Então, vamos avaliar aqui. Ó, esse aqui também tem 2 hidrogênios
2 hidrogênios e 3 hidrogênios. Então, nenhum desses a gente nem poderia avaliar. Tudo bem? Então, a gente vai ver aqui, ó, o carbono 3, tá? A gente vai ver aqui se cada grupo desse vermelho é diferente. Então, a gente vai ter aqui, esse é diferente do metil, que é diferente do propil, que é diferente do hidrogênio. Então, sim, aqui também tem outro carbono assimétrico, né? Outro carbono quiral, tá? Então, a gente vai ter aqui uma continha para ser feita. Aquela que eu falei no slide anterior, do isômero ativo, né? Que ele quer saber quantos ativos e inativos. É 2 elevado a N. O nosso N é igual a 2, né? 2 carbonos assimétricos, tá? Então, 2 elevado a 2 igual a 4. Então, 2 destrógenos. Se eu tenho 4 isômeros ativos, eu tenho 2 destrógenos e 2 levógenos, tá? E aqui também é tudo a metade, tá vendo? Lembra que eu falei que o número total é metade dos inativos, né? Dos ativos é igual a metade dos inativos. E aí, a gente, aqui dentro dos ativos, metade é destrógeno e metade é levógeno. E os inativos, a gente vai ter 2 elevado a N menos 1. Como o N é 2, a gente vai ter 2 menos 1, que é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, a gente tem 2 isômeros inativos. Então, 2 racêmicos, tá? Então, a gente já... Oi, pode falar. Eu sei qual que vai ser ativo e qual que vai ser inativo. Então, tudo que for destrógeno e levógeno, a gente vai chamar de ativo. Só que a gente tem uma forma de descobrir quantos são ativos e inativos através da fórmula. A fórmula é 2 elevado a igual a N para isômeros ativos, IA, tá? IA. E para inativos, a gente tem I e I, né? Isômeros inativos, que é igual a 2, porque aqui foram 2, né? A gente tem pouca possibilidade, tá? Mas é como se na verdade, é como se cada carbono assimétrico eu tivesse duas possibilidades, ser destrógeno e levógeno, tá? Então, mas assim, então cada um eu tenho duas possibilidades de ser ativo, né? Então, como aqui eu tenho 2, eu vou multiplicar por 2. Então, tem 2 vezes 2, né? Tá? Entendeu? Cada carbono que eu sei que tem um carbono assimétrico, que tem 4 ligantes diferentes, eu tenho só duas possibilidades de atividade, de ser ativo, isômero ativo, destrógeno levógeno, tá? Então, para cada carbono eu tenho 2. Por isso que eu tenho que multiplicar por 2, né? Tá? Professora, então o N é 2 por causa disso? Não, o meu N é 2 porque eu tenho dois carbonos. O carbono 2 e o 3 têm 4 ligantes diferentes. Entendeu? Aí eu tenho que contar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ver qual carbono é assimétrico ou quiral. Que aí, no caso aqui, só foram 2, o carbono 2 e o 3. Porque todos os outros têm ligantes iguais. CH3, tá vendo? 2 hidrogênios, 2, 3, tá vendo? Então, eu só poderia avaliar 4 ligantes. Mas pode acontecer, gente, de ainda ter 4 ligantes, assim, não ser hidrogênio, mas ter, por exemplo, se aqui fosse CH3 para baixo, eu também não poderia considerar ele com ligantes, 4 ligantes diferentes, entendeu?
E aí, seria só um, entendeu? Aí por isso que vocês têm que avaliar cada carbono. Só dá para excluir esses que têm hidrogênio assim direto, assim, de primeira, entendeu? Vocês Entendi. entenderam? Aí a gente primeiro faz essa avaliação, e aí você entendeu por que, que é 2 o nosso N? Porque N é igual a isso aqui, o carbono assimétrico. A gente descobriu, foi a primeira coisa que a gente descobriu, porque o carbono assimétrico é quando o carbono tem 4 ligantes diferentes. Entendeu? Sim, sim. Então tá. E aí é isso. E aí tem duas maneiras, né? Tem por essa fórmula e tem essa ideia de que cada um tem dois isômeros ativos e um inativo, porque um inativo seria a mesma quantidade dos dois, tá? Dos ativos. Beleza, então. Aí a gente tem uma outra coisa aqui. Gente, eu botei tudo errado aqui. Ah, ó, não botei as animações, mas vamos lá. Cis-Gran Rio. O composto de fórmula CH3, CRH, CH2, CH3 poderá apresentar isomeria ótica quando R for. Esse R aqui, ele vai precisar ser substituído. Quando que ele pode ser? Isômero ótico. Quando que a gente tem isomeria ótica, gente? O carbono ele tem que ser o quê? 4 ligantes diferentes? Isso, muito bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o que, que ele não pode ser? Esse R aí, para ele ser diferente. Ele pode ser hidrogênio? Eu vou perguntar cada alternativa. Ele pode ser hidrogênio? Não. Por quê? Porque aqui, ó, deixa eu até fazer aqui, ó. Ele já tem um hidrogênio aqui ligado, né? Eu vou pintando ali que vai ser mais fácil para mim. Ó, ele já tem aqui o hidrogênio ligado a ele, tá? Então não pode ser, certo? Agora, oxigênio poderia ser? A gente não tem oxigênio aqui. Pode ser? Por que que não é? Por que que aqui está outra alternativa como correta? A gente tem o quê? Quantos para saciar lá a regra do octeto, a gente precisa de quantas ligações o oxigênio faz? Ele faz duas ligações, tá? Então, ou ele tem que estar dupla O, ou ele vai ter que estar O, tipo assim, fazendo duas ligações, tá? Aqui, como ele já tem três ligações, não poderia ser uma dupla ligação a ser feita, né? O oxigênio puro, ele não satisfaria essa condição. Tudo bem? Vocês entenderam? Gente, vocês estão tão quietos, meu Deus. Tá. Eu vou pular isso aqui, que é a alternativa correta. Metila. Tá vendo aqui? Ó, a gente já tem uma metila aqui, que é o CH3. Então não poderia ser. Tudo bem? E etila. Aqui, ó. Também não poderia ser. Porque a gente já tem um etil ali ligado, tá? Então só poderia ser hidroxila. Vocês entenderam? Então tá bom. Vocês não estão falando nada. Aí, outra coisa aqui, só para a gente terminar a nossa aula,
Aqui fala de se você sofreu com as espinhas na adolescência, ficou com o rosto todo marcado por cicatriz, chegou a hora de você se ver livre delas. Meu sonho. A reconstituição química para a cicatriz da pele é um procedimento avançado realizado em consultório médico que dispensa anestesia. Com estilete especial, aplica-se uma pequena quantidade de ácido tricloroacético ATA a 100% em cada cicatriz. A substância estimula uma produção de colágeno que promove o preenchimento de dentro para fora, e é muito mais poderoso e eficaz do que pilhas tradicionais que trabalham com ATA com no máximo 40% de concentração. A forma estrutural do ATA é tal, essa aqui. Assim sendo, marque a opção correta. Qual é a opção correta aqui? Vocês chutem, por favor. Nem que. Não, vocês me falam. Vocês têm 1 minuto aí para me falar para eu fazer a chamada depois, 1 minuto depois. Ó, 30 segundos para dar para vocês. É oticamente ativo e apresenta isômero cis e trans. É oticamente ativo, é constituído por uma mistura racêmica, é oticamente inativo ou apresenta apenas isomeria cis trans. Qual que vocês acham que é? Primeira pergunta, tem isomeria cis trans? Tem duplo aí? Não, né? E essa aqui é o maior erro, né? Se é ativo, não tem isomeria cis trans. Poderia ser, se fosse uma molécula gigante, poderia ter tudo ao mesmo tempo, tá? Vocês têm algum chute, gente? Vou ter Seria que... inativo, né? Isso. Por quê? Ai, professora, é por causa dos ligantes ali, olha. Eu falaria por causa disso. Não sei se tá certo. Isso aí. Não, mas é isso aí, exatamente. Porque os 4 ligantes, eles têm que ser diferentes. A gente tem 3 cloros iguais nesse carbono aqui, tá? Então, não, eu botei estrelinha, não, mas não poderia ter essa estrelinha, né? Que eu boto estrelinha quando é carbono assimétrico, tá bom? E esse aqui também não poderia ser porque ele tem uma dupla, então ele não faz as 4 ligações, tá? Então é por isso. Isso aí, tá certinho. Gente, muito obrigada, tá? Eu vou fazer só. Ah. Se vocês tiverem mais alguma dúvida antes do simulado, eu vou tentar na aula amanhã fazendo os exercícios com vocês. Mas se não der certo, se eu não conseguir, né, eu aviso para vocês, tá bom? Mas se tiverem qualquer dúvida, falei com as minhas, falei com a Helena, né? Vai ter função, gente. Eu dei praticamente só função e isomeria, então vai ter que ter função, né? No simulado. Então, estudem aí, deem uma revisada, tá bom? Beijo. Boa noite. Boa noite.